CBN Esportes Campinas. Horas 35 minutos, vamos falar da Ponte Preta que se prepara para a temporada 2026 e como dizia o velho radialista, estamos na ponta da linha com alguém que, cara, se tornou um vitorioso dentro da macaca, o homem forte João Brigatti vai falar conosco, vai explicar aí o planejamento da Ponte para 2026, vai explicar também, né, o ato heróico desse time da Ponte na temporada 2025. Antônio Lupe, o homem está conosco, Lupercio. Com moral com o presidente, hein? João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, está conosco na linha. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Lupe. Bom dia, Cailão. Como é que tá? Foi sempre um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente poder estar aqui com os ouvintes da CBN e poder falarmos, né, a respeito da campeã nacional Associação Atlética Ponte Preta. Que alegria, que satisfação, que prazer. Tá aí. Ô João, você falou, né, e com ênfase, né, a campeã Ponte Preta. Lá no início, o pós-rebaixamento, aquela situação cheia de incerteza, né? O torcedor muito triste, magoado com tudo que aconteceu. Você falava muito em acesso, que a Ponte não poderia ficar na Série C. Mas você imaginaria um roteiro da maneira que foi? A Ponte campeã, um quadrangular super difícil com adversários gigantes, né? O Guarani e o Náutico, tem o Brusque também, mas Guarani e Náutico com torcidas fortes, né? E por tudo que aconteceu nos bastidores, você imaginava, o final da novela foi muito feliz, mas todos os percalços que vocês passaram? Não tem dúvida que naquele momento a Ponte Preta veio de rebaixamento, um cenário complicado dentro da instituição, até porque nós temos uma torcida apaixonada, uma torcida fanática, todos vocês da imprensa também numa cobrança muito grande, nós interiormente dentro do clube uma cobrança muito grande. A gente não imaginava que o cenário, né, fosse se desenhar como se desenhou ao final do campeonato, com uma alegria tão grande para nossa instituição, né? Mas já começou ali naquele início o trabalho árduo que foi feito ao longo do ano, e eu sempre bati na tecla de que a Ponte Preta tinha que subir, a Ponte ia subir, a gente tinha que ser positivo naquele momento, até porque o lado negativo, né, estava aflorado naquele momento. Mas enfim, foi um trabalho muito de todos, né, da instituição, desde o presidente até a nossa comissão técnica, passando pelos treinadores que aqui esteve, o Valentim e o Marcelo Fernandes, pela nossa comissão, pela nossa torcida que foi fantástica. Nós conseguimos, né, montar um elenco de qualidade, no momento até muitas vezes também foi criticado por a gente ter buscado atletas mais experientes, atletas que já tinham vivenciado esse cenário em outros clubes, né, que pudesse sentir menos, né, aquele momento de rebaixamento com a camisa da Ponte Preta e as cobranças que são feitas, né, tanto fora como internamente aqui no clube, que as cobranças é muito, muito forte em cima dos atletas, e os atletas mais experientes, né, deram conta do recado. Então acho que está de parabéns a todos. Logicamente que a gente tem que aprender tanto naquela situação de que a Ponte foi rebaixada, mas também o que nós aprendemos, né, com esse cenário que foi do início do ano até o último dia que nós jogamos contra o Londrina na final do campeonato. Nós aprendemos muito, esperamos, né, passar à frente essa situação de aprendizado aqui, porque não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo e a Ponte Preta está de volta à Série D do Campeonato Brasileiro novamente. Ô João, ontem uma notícia que o torcedor da Ponte esperava, né, que foi a renovação de contrato com o técnico Marcelo Fernandes, acerta aí um novo vínculo até o fim da temporada 2026, e claro que você teve um papel fundamental para essa renovação de contrato. Queria que você comentasse os bastidores, como é que foi tudo acertado, se foi uma negociação tranquila, se teve que fazer ali algo um pouquinho melhor para a permanência do Marcelo, que assim como a Ponte Preta terminou o ano valorizada, né, por conta do título, o profissional não é diferente, né, João?
Não tenha dúvida, Lupe, mas o mais importante é que a Ponte Preta queria a permanência do Marcelo e o Marcelo queria a permanência na Ponte Preta, para iniciar um novo ciclo, ter uma pré-temporada, ter um campeonato paulista pela frente, que é uma importância muito grande, enfim. A gente não poderia, nós do clube não poderíamos ser diferente de tentarmos a todo custo, né, dentro da realidade financeira do clube, a gente ter a manutenção do Marcelo Fernandes, juntamente com a sua comissão técnica, que foi, né, e é o primeiro treinador campeão brasileiro. Então, nós fizemos, logicamente, teve uma conversa, assim, muito boa, né, com o representante do Marcelo, com o próprio Marcelo também, mas, enfim, no final deu tudo certo e a gente está muito feliz com a permanência do Marcelo aqui, que ele seja, né, que ele possa comandar, como está comandando a nossa equipe e seja muito feliz também. Ô João, ao mesmo tempo que o torcedor ainda está saboreando a conquista, o torcedor está muito feliz, está muito orgulhoso por tudo que aconteceu, existe, claro, a preocupação da perspectiva, né? E quando a gente fala em perspectiva, a gente fala dos salários, que foi um tema central praticamente desta campanha da Ponte de reta final, se eles serão acertados, como serão acertados, os contratos para serem renovados, né? O torcedor pergunta muito sobre o Elvis, sobre o Arthur, que foram ali pilares, o próprio Gé. Como é que está a montagem deste elenco, porém com os jogadores que fizeram essa grande campanha em 2025? Nós gostaríamos muito de manter uma espinha, né, dos principais atletas que aqui estiveram, não, que estiveram em 2025, que tiveram esse acesso, que tiveram esse título pela Ponte Preta, mas enfim, teve muitos atletas que se valorizaram demais dentro do mercado, e a procura dos outros clubes é normal numa situação dessa. A Ponte Preta já começou o planejamento, já estamos, inclusive estou aqui no CT juntamente com o Ricardo Coiano, juntamente com o Marcelo Cupertino, que é o auxiliar do Marcelo Fernandes, para que a gente possa, né, buscarmos qualificar e montarmos um elenco qualificado para que a gente possa ter êxito no ano de 2026. O mercado não está fácil, está uma situação muito complicada, muito inflacionado. Não sei como vai ser o futebol daqui 2, 3 anos à frente, se continuar nessa toada financeira, mas, enfim, a gente também tem uma camisa pesada, que isso ajuda demais. Muitos atletas aí, através dos seus agentes, são oferecidos para a Ponte Preta e logicamente, nós estamos aqui avaliando, procurando o que realmente se encaixa no perfil da Ponte Preta, tanto na parte de futebol, como na parte financeira também. Em relação aos atrasados, a situação financeira chata, né, que assolou a Ponte Preta principalmente nesse segundo semestre, está sendo, né, feito um plano de pagamento para esses atletas aí. Ninguém, né, até pela palavra do nosso presidente Marco Ebelin, vai sair da Ponte Preta sem receber. Então, logicamente, serão feitos esses acertos e todos os atletas, acredito, até o final de dezembro, até o final de ano de 2025, estarão todos acertados e vida que segue para que a gente possa ter um ano maravilhoso de 2026. Ô João, só uma dúvida em relação a alguns jogadores, você tá aqui 2 exemplos, tá? Tem o Diogo Silva, goleiro, que foi muito bem, o Simon, eles tinham um vínculo aí até o fim da temporada e aí com acesso à renovação automática. Ainda é preciso fazer um acordo, essa renovação para permanecer, ou ela é cancelada por conta de algumas sondagens, como você falou? Como é que funciona esses atletas que têm contrato com renovação automática, como aconteceu por conta do título? Como é que funciona isso? Inclui também o Tavares, né? Que tem uma cláusula no contrato que se automaticamente subindo para a próxima divisão, o contrato renova automaticamente. É o que acontece com o Simon, o que acontece com o Diogo, goleiro, e também com o Tavares. A gente está conversando, já conversei com a gente do Diogo, está muito bem encaminhado, não está acertado ainda, né? Do Simon, o Simon conversou diretamente com o presidente, acredito também na permanência dele, até o que a gente quer e eles querem também é uma extensão de contrato, né? E a gente tentar fazer até o final de 2026, enfim, situações para que a gente possa, né, como aconteceu esse ano, de a gente ter um elenco, né, desde o início do Paulista até o final do Brasileiro. Então, por isso essa escolha, né, a gente
entendendo que é uma dificuldade muito grande, mas a gente está em busca de atletas dentro do mercado que possa vir fortalecer a Ponte, que possa vir aqui e performar, né, como aconteceu esse ano, que tenha uma extensão de contrato, né, ao longo do ano, para que a gente não possa só disputar uma equipe para disputar o Paulista, depois ter que remontar essa equipe para jogar o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, foi o que aconteceu esse ano. Nós fomos felizes na montagem do elenco, digo nós, porque toda a diretoria, a comissão técnica também, né? E mesmo com a saída de alguns atletas naquele momento que procuraram situações melhores para eles, principalmente em relação a divisões maiores, a equipe não sentiu a ausência desses atletas, muito pelo contrário. Acabou até tendo uma performance melhor, né? Até com a mudança do treinador também, com uma nova filosofia, com novos conceitos, e a gente conseguiu ter êxito nesse ano. Só mais uma, João, para te liberar e já até agradecer, para falar do João Brigatti, coordenador de futebol, porque na Ponte Preta você já foi goleiro, já foi preparador de goleiro, já foi técnico interino. O que mais? Já apagou incêndio. Já apagou incêndio, apaga, né? já puxou oração na sala de imprensa. Você já fez de tudo na Ponte Preta. Mas assim, João... Você estava lá, Lupe. Você fez a reta também. Não, eu como sou católico, ajudei, porque teve gente que no meio do caminho não sabia... Boa. Então, assim... Eu tava rezando, mas eu olhava pra você, Lupe. Você estava rezando também. Eu sei, João. Então, assim, mas você agora tá tendo muito sucesso nesse cargo de coordenador de futebol, inclusive o Eberlin já te elogiou. Então a gente pode afirmar que hoje João Brigatti, que até um dia cogitou permanecer na carreira de treinador, já enxerga que o futuro no futebol vai ser nesse cargo, como coordenador, como homem forte de futebol, trabalhando ali nos bastidores, João? Olha, Lupe, o mais importante é você aprender, como eu já disse, né? Você, obviamente, saber em que posição você está inserido no clube, né? E o mais importante é você conhecer o mercado, né? Conhecer o mercado do futebol. Eu estou me atualizando, eu finalizei agora a questão de um mês atrás aí, o curso de executivo da CBF, que se faz necessário, né? Então a gente está sempre buscando reciclagem, né? Principalmente com cursos da CBF, com conhecimento através de amigos nossos, né? Para que a gente, que tem mais experiência, para a gente poder, você estar por dentro daquela função. Então isso é muito importante. Lógico, a gente ajudou e tivemos êxito aqui, juntamente com o nosso presidente, que foi fundamental, o Marco Eberlin, né? Com o Ricardo Koyama aqui, que é uma pessoa que nos ajuda demais no dia a dia também, é o diretor de futebol aqui da Ponte. Enfim, com o pessoal da comissão técnica, logicamente que a Ponte Preta que contrata, mas passa pelo crivo também do treinador que aqui está. Então a gente respeita, né, a todos e, obviamente, a gente vai fazendo o nosso trabalho. Mas o mais importante é você estar inserido nessa situação, tendo o respeito de todos, passando a ser respeitado também nessa função nova, que é o primeiro ano eu como gerente de futebol. Mas, enfim, você se qualificar para isso e uma situação muito importante é você conhecer o mercado dos atletas, né? Tanto da Série C, que eu já tinha disputado 2 competições, inclusive acesso com o Sampaio Corrêa também em 2019, e agora na Série B. A gente tem que agir com o coração? Não, a gente tem que agir com a razão. Até porque atletas que aqui estavam, pode ser que não joguem uma Série B. Então a gente tem que tomar esse cuidado muito grande, porque a Série B e o Campeonato Paulista são divisões que requerem atletas com muitas qualidades, e é em cima disso que a gente está tentando montar o nosso elenco para que a gente possa ser feliz mais uma vez em 2026. Boa, João, até porque, nossa, a Série B tá qualificada, hein? Ano que vem, nossa, mãe, é só time grande que vai participar. João, 11h49, valeu aí pela resenha. Agora, eu faço um convite, você tem que vir aqui na rádio, o programa, o Arena, das 4 às 5, mas nós não vamos ficar falando... Não, vai contar a história. Vai contar a história, João, nós não vamos ficar falando de salário atrasado, porque demitiu o treinador, não, nós vamos contar a resenha da bola, João. Das 4 às 5 você tem que vir aqui. Depois nós pagamos um negócio pra você. Que ele gosta, hein?
Não tem problema nenhum. Paga, né? Vai ser um prazer depois, né, Carlão? A gente já se cruzou também, né? Então, não tem problema nenhum. Próxima semana, a gente vai permanecer aqui trabalhando, estamos trabalhando, né? Tá. É só a gente poder agendar, vai ser um prazer enorme para participar do programa de vocês. E é sempre um agradecimento pela oportunidade, né, de a gente poder contar a história também, não só de futebol, mas falar da vida da gente, que é muito importante também. Será um prazer. Boa, João. Valeu, então. Na semana que vem a gente vai chamar você aí, quem sabe, para uma resenha muito legal. João, valeu. Hoje é sexta-feira, né, cara? Hoje sexta-feira não dá. Quem fez, né? Já foi, né? Já foi. Exato. A gente já marca para a próxima semana. Valeu, João. Um abraço. Valeu. Bom trabalho aí. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tá aí João Brigatti, coordenador de futebol da Ponte Preta, esclarecendo alguns pontos da Macaca, já pensando em 2026. Boa, Lupe. 11h50. Nós temos um intervalo, né, Bolachinha? Vamos pro intervalo e na volta tem um pacotão legal aí do Guarani, hein? Pelo menos em termos de nomes, são nomes interessantes para 2026. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM.